usando todas as tuas forças. Glória a Deus. Qual é o nosso problema? É que a gente não sabe a força que tem, e por isso a gente fica dependendo da força do outro. A gente quer emprestar da força do outro. A gente começa a olhar para pessoas que já fizeram isso, ou fizeram aquilo, ou tiveram sucesso, e a gente começa a olhar para elas e dizer assim: ah, se eu fosse como fulano, ah, se eu tivesse o que fulano tem, ah, se eu... E começa a olhar para o outro, tentando reproduzir a força do outro. Só que Deus não está te pedindo para usar a força de ninguém. Ele está dizendo assim: é na tua força, amém, que você vai vencer. Não, estou entendendo. Os teólogos estão dizendo: como assim, pastor? Não é na força do Senhor? Calma lá. Deixa eu contar para você rapidamente, para eu entrar aqui nos meus 28 tópicos. Estou brincando, gente. Deixa eu contar rapidamente para vocês de um moço chamado Gideão. Diz a Bíblia que Gideão estava dentro de um contexto social extremamente difícil. Quem conhece a história de Gideão aqui? Quem conhece? Quase todo mundo, né? Mas eu vou contar para... Nem que você conhece, não tem problema nenhum. Para excelência, o óbvio não existe. Então preste atenção. Gideão estava dentro de um contexto social difícil, porque os inimigos de Israel roubavam tudo o que Israel plantava. Os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente, quando Israel plantava, eles vinham e roubavam. E aí, por causa disso, o povo de Israel ficou com medo e começou a habitar em covas e cavernas. Gideão estava também com medo, malhando trigo no lagar. E diz a Bíblia que ele malhava trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, ele estava ali fazendo um trabalho até num lugar inapropriado, só para ele estrategicamente esconder aquilo e não ser roubado. E foi num momento desse que o anjo do Senhor, Juízes capítulo 6, versículo 12, o anjo do Senhor desce e diz assim para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão então olha e diz assim: eu acho que esse anjo errou o endereço. E eu valente, porque Gideão não sabia a força que ele tinha. Ele desconhecia a capacidade, ele desconhecia tudo. Ele só dizia assim: não é comigo. Eu sei que tem alguns de vocês que falam a mesma coisa. Quando a gente entrega uma palavra, diz: deve ser para fulano, não é para mim. E Gideão estava assim, dizendo: mas como assim? Eu valente, toda a minha nação medrosa, eu inclusive sou o menor da casa do meu pai, que é a menor de Israel. Olha só, ele só tinha, Gideão só tinha conhecimento das suas fraquezas. Ele só sabia que ele era fraco. Ele diz para o anjo: eu sou o menor da casa de meu pai, e a minha família é a menor de Israel. Ou seja, eu estou consciente de que sou um fracassado. O anjo então olha para ele, pastor Anderson, não dando crédito ao que Gideão diz, e só diz assim: vai nesta tua força. Ô minha gente, você está entendendo? Aí Gideão diz: força? Eu vou tentar aqui ilustrar a minha própria linguagem. É como se o anjo dissesse assim: se vire. Se Jeová diz que você tem força, procure, porque ele não mente. Se Deus está dizendo que você pode fazer, se vire, descubra qual é a força que Deus te deu, porque ele não erra. Todos nós temos algo que recebemos de Deus para fazer algo grande, para fazer o nome do Senhor glorificado. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Se tiver, meu irmão, eu já sei que eu vou sair daqui feliz, realizado por ter cumprido o meu papel de trazer uma palavra de Deus para você e dizer: Deus já te deu o que é necessário para você vencer e para você caminhar. Deus já entregou. Agora presta atenção. Gideão começou a olhar para ele e disse: será que eu tenho essa força mesmo? Você já se perguntou nisso? Versículo que eu li para você: tudo que vier a tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Vamos juntos. Tudo que vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças.
Quais forças? As minhas? As tuas? Então você tem uma força. Que o Senhor unja essas palavras para que elas não sejam interpretadas de forma errada. O Senhor está dizendo assim: eu já coloquei em você a força necessária para fazer o que eu estou te dirigindo a fazer. Amém. Paulo disse assim para Timóteo: tu já recebeste o espírito de poder, de amor e de moderação, e não de covardia. Quando eu impus as mãos sobre você, Timóteo, Deus liberou, Deus te deu. E todos nós aqui, o Senhor reservou algo, aleluia, para nos usar. Gideão diz: quais são as forças que eu tenho? Ele foi procurar essas forças e ele encontrou pelo menos 5, e eu não vou falar delas. Se você quiser, nesse livro aqui eu falo liderar um ministério, depois você lê as 5 forças, porque eu quero falar de outra coisa aqui. Eu quero dizer a você qual é a mensagem de Deus para esta noite. Deus está trazendo para você algo, e você precisa compreender que o projeto do Senhor exige de você a consciência de que Deus já te capacitou para fazer. Então você vai fazer o que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. E que o Senhor esclareça isso. Senhor, traz luz aqui diante do teu povo. Que o Senhor colocou as tuas mãos para fazer, você vai fazer, aleluia, com excelência. Você vai fazer diante da autoridade do Senhor, para honrar o nome do Senhor. Você vai fazer com entendimento, e você vai desenvolver aquilo que Deus já entregou para você desenvolver. Amém. Preste atenção. Para você fazer tudo que Deus quer que você faça, projetos, obras e sabedoria já foram colocadas para esta vida e para hoje. Não é para quando você for arrebatado, não, é para hoje. Você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu preciso colocar isso em prática. E eu quero falar de 5 coisas. 5 ferramentas. Eu não vou chamar de ferramentas, eu vou chamar de 5 princípios que são necessários para você desenvolver o propósito que Deus entregou a você. 5 princípios para você desenvolver com excelência o que Deus colocou para você fazer. Você se lembra quando eu falei sobre excelência aqui da última vez? Um ou outro lembra. O que é excelência? O que é excelência? Agir com excelência. A última mensagem eu me lembro, eu preguei aqui sobre: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para lhe dar forma de excelência de Deus. Escuta, preste atenção. Excelência é tudo aquilo que excede ao mínimo necessário. Você ouviu? Então vamos comigo. Excelência é tudo aquilo que vai além. Exceder é isso, né? Excede, vai além do mínimo necessário. E o que é o mínimo necessário? O mínimo necessário é a mediocridade, é o médio, é a média. A média é o mínimo necessário. Abaixo da média é incompetência, minha gente. Me entenderam bem, não? Entendeu mesmo? Tem certeza que se eu voltar aqui 4 anos vocês vão se lembrar disso? Então vamos voltar. Excelência é tudo que vai além da média. Tudo bem? A média é o mínimo necessário. Tudo que estiver abaixo da média é incompetência. Simples assim. Vou dar um exemplo para você não esquecer. Quando você vai para a escola e aí você vai fazer uma prova, qual é a média para você passar? Qual é a média? Alguns aqui 5, outros 6, outros 7, não tem isso? Tem alguma escola aqui que é 7 a média? Tem aqui as meninas, todo mundo média 7. Na minha época era média 5. A média era 5. Escola pública, no interior da Bahia, média 5. Depois aumentou para 6, média 6. Mas algumas escolas mais avançadas já exigiam até 7. Agora, só para você entender uma coisa: média é o mínimo necessário para ser aprovado. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se a média
5 e você tirou 4, você passa? Não. Mas se é 5 e você tirou 5, você tirou a média, o mínimo necessário. Por isso que quando você só faz o mínimo necessário, você é medíocre. Ficaram com medo agora, tem gente olhando para mim já com raiva. Mas mediocridade vem de média, mediocridade, média. O medíocre é o que é mínimo necessário. Excelência é tudo que vai além do mínimo necessário. Se você, excelência não é perfeição como a gente pensa. Excelência é perfeição. A perfeição é o máximo da excelência. Porque perfeito é aquilo que foi feito até o fim, não precisa de mais complemento, mais absolutamente nada. Mas a excelência é tudo que vai além do mínimo necessário. Qual é o mínimo necessário? É ter um banco, é ter uma cadeira para sentar. Tudo bem? Está cansado. O mínimo necessário para descansar é ter uma cadeira. Ok? Mas se essa cadeira tiver um acolchoado, tiver um encosto acolchoado, tiver braços, todos esses itens que foram colocados além do mínimo necessário, fazem esta cadeira ser levadas para um nível de excelência. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Vamos trazer isso para a vida prática. Você trabalha, vou dar um exemplo apenas, tá? Você é funcionário do comércio, tá bom? Você foi contratado para atender 8 horas por dia. Qual é o horário que você tem que chegar? De manhã. Alguns chegam às 9, trabalham até às 19, não é isso? 9 às 19, né? É 9 às 18? Com 1 hora de almoço, tem razão. 9 às 18. Olha bem, o mínimo necessário para você cumprir essa sua jornada é você chegar, que horas? 9, não é isso? Você chegar às 9 horas, você é um funcionário excelente porque chegou às 9? Por que não? Vocês que estão falando, hein? Se você chega às 9, você é excelente? Por que não? Porque você chegou na média, no mínimo necessário. Se você se atrasa, alguém que disse você é incompetente, não consegue administrar nem seu tempo. O que se espera de uma pessoa excelente? O que se espera? Que ele vá além do mínimo necessário. Mas isso aí, pastor, não faz sentido. Eu só ganho X, e o que eu ganho só paga o que eu faço. Este é o conceito da mediocridade. Pessoas medíocres só trabalham pelo que ganham e não deveriam ganhar pelo que faz. Porque só trabalha pelo que ganha. Eu só ganho para isso, eu só ganho X, eu só faço X. Irmão, por isso você não cresce, por isso você não vai além, porque você não está usando todas as suas forças. Porque Deus te deu capacidade para fazer mais, mas você está olhando para o patrão com aquela ideia de proletário e dizendo: esse bandido está enriquecendo usando a minha força, eu vou para o sindicato, vou fazer um movimento, e aí começa a entregar menos do que você pode entregar, e por causa disso você só vai descendo. Mas você é servo do Senhor e veio aqui hoje à noite. Eu não tenho culpa nenhuma de você veio. Você veio porque Deus quer te levar para o nível de excelência, e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer contigo, Deus vai te tirar dessa posição e colocar em outra posição de honra, porque Deus honra aqueles que abraçam a causa com excelência. Glória a Deus. E na igreja? A igreja é um negócio sério. A gente marca as nossas reuniões e as pessoas dizem assim: vamos marcar para 7 para ver se começa às 7h30. Que isso? Não pode acontecer. Porque o servo do Senhor que já recebeu o espírito de excelência, ele já sabe o que tem que fazer. Oh meu Deus, que o Senhor trate o nosso coração, né, minha gente? Amém. Eu não vou falar muito disso não, para não oprimir vocês. Mas eu vou sair daqui opressa. Oh meu Deus, eu sou tão incompetente, tão medíocre. A gente não é excelente em tudo, né, gente? Tem alguma área que a gente sempre vai ficar aquém. Tem aquela área que a gente vai ficar só na média, mas tem uma área que
que é isso que eu quero que você pegue. Tem uma área que Deus colocou na tua vida que você pode ser excelente. E é esta área que Deus vai potencializar para você ir além. Aleluia. E você vai cumprir o propósito do Senhor. Alguns aqui, o que Deus entregou para fazer com excelência é bordado. Outros que Deus entregou com excelência, capacidade, é uma inteligência matemática. Tem outros que Deus entregou com excelência o direito. Tem outros, porque Deus faz assim justo para a gente ter interdependência, porque se Deus desse tudo a todo mundo, ninguém dependia de ninguém. Mas Deus faz assim, coloca um aqui, outro ali, outro acolá, e a cada um Ele entrega algo para ele ser excelente. E eu quero que você entenda isso. Deus vai te honrar na área que Ele te chamou. Amém, Deus. Amém, Pai. Queria falar mais 2 horas e pouco, mas eu já vou encerrar. Preste atenção. As 5 coisas que você precisa. 5. Para você desenvolver o que Deus colocou em tua vida com excelência. 5 coisas. Se quiser anotar, anote. Se não tiver como anotar, grave. Se não tiver como gravar, peça a alguém que anotou, diz, pelo amor de Deus, me dá aí a cópia. 5 coisas. A primeira delas chama-se conhecimento. Repita. Conhecimento. A segunda é entendimento. A terceira é sabedoria. A quarta é habilidade. E a quinta é caráter. Com essas 5 coisas, você vai servir com excelência. Então deixa eu falar um pouquinho só, um pouquinho. Cadê o relógio, meu Deus? Está aqui, né? Tá bom. Mas quanto tempo? 5 minutos? Pode ir? Tá bom. Rapidinho. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O que é conhecimento? Irmãos, é uma coisa incrível. A nossa geração é uma geração que diz que é geração do conhecimento. Não é. É geração da informação. Informação não é conhecimento. Tem gente que tem muita informação, mas não tem conhecimento. Informação, Google está aí. Você vai no Google, encontra tudo. Se você quiser saber agora, se você tiver com o celular aí, e você quiser saber agora o que é um processo quântico, você vai colocar lá no Google, você vai dizer, física quântica, tal. Isso é uma informação, não é conhecimento. Não sai daqui achando que você já é um doutor em física quântica, só porque sabe o que é. Mas a nossa geração é essa geração que acha que já tem conhecimento. O cara vai sentir uma dorzinha aqui do lado, ele vai no Google, dor do lado direito. Aí ele já sai dizendo, eu estou com uma hérnia. Que isso, irmão? Você tem uma informação que, se ela não estiver balizada na ciência, é apenas uma informação. Quem tem o conhecimento é quem estudou, que pesquisou, que analisou, que conhece todo o procedimento, para poder te dizer. Você não pode sair por aí achando que você é o dono do conhecimento, porque tem informação. Informação não é conhecimento. O conhecimento é quando você sabe usar a informação em favor da própria vida para construir o teu projeto. Tudo bem? Isso é bíblico? Sim. A coisa que Deus mais ama é dar conhecimento. Salomão, quando ele estava diante do grande desafio de governar um povo, Deus chega a ele e diz assim, Salomão, pede-me o que tu quiseres. Sabe o que ele disse? Dá-me conhecimento e sabedoria. Porque quando você tem conhecimento e você tem sabedoria, você transforma isso em inteligência. Meu Deus do céu, eu não sei se estou falando para o público certo. Senhor, estou brincando, gente, eu sei que eu estou. Deus não perde, Deus não erra. Ele te trouxe aqui para te provocar mesmo. Colossenses 1:9 está escrito assim: eu oro, todas as vezes que estou me referindo a vós, eu oro para que vocês transbordem em todo conhecimento, em sabedoria e inteligência espiritual. Paulo está dizendo, eu não quero que a igreja seja uma igreja qualquer. A igreja é uma comunidade de pessoas que receberam de Deus a graça do conhecimento, da sabedoria e da inteligência espiritual. Você está entendendo isso?
Deus já te capacitou para isso, irmão. Se você soubesse o que isso significa, você não ia ficar malhando trigo no lagar, você não ia ficar escondendo em covas e cavernas. Se você soubesse o que significa o que Deus te deu, você ia se surpreender. Lembra de uma mulher que estava buscando água na cisterna, e Jesus chega para ela e diz: dá-me água. Ela diz assim: tu és judeu e eu sou baiana, como pode você me pedir água? E Jesus olha para ela e diz: se você soubesse quem eu sou, tu é que pedir água a ele. E aí a mulher diz: então dá-me dessa água para que eu beba. Jesus disse: se eu te der essa água, eu cavo em você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ah, meu Deus, o que eu estou querendo dizer a você é que Deus já te deu algo tão extraordinário que, se você soubesse o que significa isso, você não precisaria ficar o tempo inteiro patinando. É só você buscar de Deus e dizer: Senhor, com a força que tu me deste do conhecimento, eu vou realizar a obra que tu queres que eu faça. Amém, Pai. Amém? Glória a Deus. Conhecimento não é informação. Conhecimento é a luz que você recebe para você caminhar de forma firme. Conhecimento é a busca, é saber o que fazer usando a própria inteligência. E inteligência é a capacidade de resolver problemas e se adaptar a novas situações. E Deus faz isso com os seus filhos. Eu vou dizer uma coisa a vocês, com muito cuidado, para que você não subestime a necessidade de buscar o conhecimento nos centros acadêmicos. Mas Deus às vezes entrega conhecimento a quem nunca entrou em uma escola. Potencializa o conhecimento, porque tem gente que vai até o nível superior e não consegue fazer o que aquela pessoa de quarta série faz. E você diz: por quê? Porque Deus faz do jeito dele e você não tem como questionar a graça. Eu só posso dizer a você que nessa noite o mesmo Deus está aqui para dizer: eu dou o conhecimento. Não, gente, você não está ouvindo isso. Não é possível. É para você receber com mais graça. Deus está dizendo: eu vou te encher de conhecimento. Agora, o conhecimento que Deus te dá é para você desenvolver. Quem me entendeu, diga amém. Porque assim, é para desenvolver o conhecimento. Porque às vezes a gente pega o conhecimento que Deus deu, coloca de lado para ficar preocupado com outra coisa, para conhecer uma coisa que Deus não quer. Sabe aquela história? E eu vou contar isso porque é muito comum. O aluno que é 2 em matemática e 7 em português. A média é 6, ok? O aluno é 7 em português, 2 em matemática. O que normalmente ele faz? Normalmente, como é que você aconselha? Diz assim: olha, você já está bom em português, dá um tempinho em português e se dedica à matemática. Sabe o que vai acontecer com esse aluno? Que ele é ruim em matemática. Se ele é ruim em matemática, todo esforço que ele fizer em matemática, ele vai aumentar 2 dígitos. Isso é a ciência que diz. Ele vai sair de 2 para 4. Vai continuar ruim em matemática e vai deixar de avançar em português. Agora, se você já é 7 em português, por que você não dedica mais em português para chegar a 10 e não dedica mais para ser um expert? Você diz: porque a escola não permite de fato, porque a escola está mais preocupada em formar medíocres do que excelentes. Ih, pastor, que absurdo você está falando como professor. Eu estou dizendo que o sistema determina que a pessoa seja boazinha, ter um conhecimento básico de A, B, C e D. Isso é sistema. Eu não vou brigar com isso. É um pouquinho de cada. É um pouquinho de biologia, é um pouquinho de geografia, é um pouquinho de história, um pouquinho de matemática, é um pouquinho de português, é um pouquinho de... E pronto, aí você só tem um pouquinho de cada. Depois que você sai da escola, que você tem que entrar na sua área de conhecimento ou de vocação e dizer: eu vou me especializar nisso. Aí um vai fazer letras, outro vai fazer matemática, outro vai fazer história, outro vai fazer geografia, outro vai fazer direito, cada um na sua área para se especializar. Porque quando ele sai da escola, ele ainda sai mediano. Por isso que é ensino médio. O ensino superior é para te tirar da mediocridade e te levar para a excelência. Deus está falando com alguém aqui, viu, gente? Deus está falando com alguém aqui. Ah, pastor, mas o senhor não falou agora que Deus também dá a quem nunca foi? Dá sim.
Se Deus quiser dar, eu não vou brigar com Deus. Se Deus resolveu dar conhecimento a quem não entrou por todo esse processo, glória a Deus por isso. Porque Deus entrega sim sabedoria e conhecimento a quem Ele quer e da forma como Ele quer. Eu só estou dizendo a você, se você já recebeu de Deus uma área de conhecimento, avance nela, melhore, seja excelente. Amém. Não fique só no básico. Deus quer que você avance. E este ano de 2023 é o ano do teu desafio. Deus vai te levar a outro nível, mas você vai ter que se esforçar para melhorar o seu conhecimento. Vai além, meu irmão, não fique parado. Oh, Espírito Santo. Fala, Senhor. Oh, Aí, Chico, segunda coisa, eu falei, o primeiro era conhecimento, o segundo, entendimento. teve gente que anotou, entendimento. A entendimento é diferente do conhecimento, porque entendimento é a capacidade de julgar a consequência dos atos. Entendimento é você saber para quê. Conhecimento é saber o quê. O entendimento para quê. Tudo bem? Conhecimento é saber que o fogo queima, e entendimento é não colocar a mão no fogo. Deu para entender, né? Então, conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Entendimento é não colocar o tomate na salada de fruta. Estão entendendo? Então, conhecimento é uma coisa, entendimento é outra. Entendimento é essa capacidade de julgar as coisas. É no entendimento que você desenvolve sua capacidade relacional, seus relacionamentos. Quando você tem entendimento, você sabe como falar, você sabe a hora de falar. Isso é entendimento, porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem entendimento. E aí ele é muito bom tecnicamente, mas ele é muito ruim emocionalmente, porque ele não tem entendimento. E aí a ausência do entendimento faz ele ser estúpido, ser uma pessoa bruta, ser uma pessoa que não lida com ninguém, e ele nunca dá certo com nada, porque ele não tem entendimento. Mas o Senhor, quando nos dá o pacote da bênção, é completo. Amém. Você me entendeu ou não? Amém. Entendeu ou não? Amém. Eu estava pregando ontem lá na Logos dizendo isso, irmãos. Quando você, por exemplo, se uma água estiver cheia, você vai num rio, que está cheio de nutrientes, cheio, todos os nutrientes bons no rio. Você precisa tomar a água do rio toda para receber esses nutrientes? Não, se você tomar um copo, você recebe. É assim com o Espírito Santo. Eu sei que o Senhor derrama uma enxurrada, mas se você pegar um pouquinho, você já vai receber tudo que Deus tem. Amém, Pai. É completo, porque Deus não dá nada em partes, Ele dá completo. Nós é que às vezes não utilizamos o que Deus dá, porque a gente fica só na parte. Quando o Senhor diz, mas eu já te dei isso também. Então Deus não dá só conhecimento, Ele dá conhecimento com entendimento. Provérbios 24 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, mas com o entendimento ela fica de pé. E depois ele diz: e o homem que sai para comprar conhecimento, os três elementos aí, ele se torna uma pessoa muito mais digna. Então olha, o que eu estou dizendo a você, entendimento é algo que Deus traz para moldar a tua alma. Tem pessoas que são muito rápidas e o Senhor tem que frear um pouquinho elas. Tem pessoas que são muito lerdas e o Senhor tem que avançar um pouquinho elas. Tem pessoas que são muito pacatas e o Senhor tem que torná-las mais ousadas. Tem pessoas que são muito extrovertidas e o Senhor tem que torná-las um pouco mais tímidas. E Deus vai controlando todo mundo pelo poder do Espírito Santo, fazendo com que o entendimento das pessoas seja moldado pelo poder de Deus. Amém. Já eu oro para Deus abençoar a sua vida nessa área. A terceira é sabedoria. Então, primeiro é conhecimento, segundo é entendimento, terceiro é sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é o saber o porquê das coisas. A sabedoria é aquilo que te faz andar no andar de cima. Você sobe mais um degrau. O conhecimento é o primeiro, o entendimento é o segundo. Você tem entendimento, conhecimento e entendimento. Você tem inteligência cognitiva, técnica, e tem inteligência emocional. Quando você tem sabedoria, aí você subiu mais um degrau para a inteligência espiritual. Viu que rico? Conhecimento técnico, entendimento emocional, sabedoria espiritual. E sabedoria você não consegue adquirir na universidade, você não adquire nas escolas, você só adquire sabedoria no joelho. Quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e diz: Pai,
Enche o meu tanque emocional de sabedoria. Amém. Porque se eu não tiver